Muito bem, o tema que eu dei para a mensagem de hoje é paz e segurança em meio a tragédias. E está lá no Salmo 3. Você pode abrir o Salmo 3, e quando você abre no Salmo 3, você vai ver qual é o cabeçalho desse capítulo. Diz assim: Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Esse é o cabeçalho do nosso texto do Salmo 3. Então, eu gosto sempre, antes de entrar no texto propriamente dito, a gente entender o contexto, que fica mais fácil. Então, aqui diz, Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. O que aconteceu aqui? Muito bem. Davi, o rei Davi, era casado e naquela época permitia-se a poligamia, ter várias mulheres. Não é? É diferente, no Antigo Testamento permitia. No Novo Testamento a palavra é enfática. É marido de uma só mulher. Agora, mesmo permitindo-se no Antigo Testamento a poligamia, a verdade é que nunca deu certo. A verdade nunca deu certo. Porque todos os textos que nós vemos na Bíblia, e nós vemos a poligamia, sempre tinha alguma dificuldade. Ainda hoje tem isto. Domingo passado faleceu, morreu, um cantor conhecido do Brasil, não faz parte do meu estilo de música, mas ele era bem conhecido, famoso, tinha 3 mulheres e 32 filhos. Desses 32, alguns eram deles, outros adotados e outros ele abrigou-os. E com 49 anos ele morreu. Agora eu estava vendo no jornal e dizendo da confusão que está dando. Ele, embora famoso, ele não tinha bem nenhum. Ele tinha 2 casas alugadas, porque uma não era suficiente para abrigar toda a sua família. 32 filhos, 3 mulheres. Então ele não tinha nenhuma propriedade. O único bem que ele tem são os direitos autorais, né, das músicas dele. E agora, o que é de quem? Para quem que ficam esses direitos autorais? Né? Então nunca deu certo. Foi uma coisa que Deus permitiu no Antigo Testamento. E é tão difícil quando Deus deixa para a gente escolher. Olha, é permitido, você decide. Aí complica a coisa. É mais fácil quando Deus diz o seguinte: faça isso, não faça isso. Porque sempre quando Ele deixa para a escolha da gente, a gente sempre escolhe errado. Mas continuando então, ele tinha pelo menos 20 filhos. Davi tinha pelo menos 20 filhos, que talvez tenha mais, porque nem sempre se contavam todas as mulheres. Então tinha no mínimo 20 filhos. Desses 20 filhos, tinham 2 irmãos do mesmo pai e da mesma mãe. Tamar e Absalão. Mas acontece que tinha um outro irmão, só da parte de pai, que chamava-se Amnon. E Amnon gostou da sua irmã, meia-irmã. E então quis conquistá-la, fez toda uma história, se fingiu de doente, pediu para que a irmãzinha viesse então fazer uma comidinha especial, preparou a comida especial e disse: agora vocês saem, porque eu estou muito doente, ela precisa dar na minha boquinha a comida. Toda aquela história, conquistou a irmã, deitou-se com ela e depois que a possuiu disse: olha, não quero mais, tchau. Foi tão abrupto que ela não teve tempo quase que nem de se vestir, teve que sair e foi uma situação terrível. Acontece que Absalão, o irmão de Tamar, quando soube da situação, ele ficou muito bravo com Amnon. Ele foi e matou Amnon. Matou Amnon, ficou uma situação terrível, ele teve que fugir para outra nação, foi para a casa do avô, ficou lá um bom tempo lá na casa do avô e depois ele quis voltar. Ele quis voltar
para casa, para a sua casa. Davi, o pai, não queria receber, mas os amigos de Absalão arrumaram lá uma mulher que se vestiu e se preparou e foi conversar com Davi, contou uma história para o rei Davi, e depois que contou essa história, pois essa é a sua situação com o seu filho, enfim, uma trama toda. E aí Davi então permitiu que Absalão voltasse. Permitiu que Absalão voltasse para sua casa, mas o seguinte, eu não quero ver o rosto dele. Não quero ver. Ele fica na dele, eu fico na minha, enfim, ficou lá. Mas aí Absalão, ele vinha, ficava na frente do palácio, e ele fez um trabalho que hoje não existe, mas ele fez um trabalho populista. Ele chegava e fazia média com todo mundo, falava o que todo mundo queria ouvir, e ele dizia, não, o rei é muito ocupado, ele não tem tempo, faz o seguinte, conta para mim qual é o seu problema e eu vou te ajudar. Atendia um, atendia outro e recebia, olha, se eu fosse o rei, eu não deixava isso acontecer, eu te favorecia. E ficou ali fazendo a média com os súditos que queriam falar com Davi, ele ia na frente, se apresentava e falava. Quando ele ganhou bastante notoriedade e popularidade, ele mandou falar para Davi o seguinte, olha, é o seguinte, quando eu estava fugido, eu fiz uma promessa para Deus, que se um dia o Senhor me recebesse de volta, eu iria lá para Hebrom para prestar culto a Deus. Não é? É outra coisa que hoje não se faz, mas naquela época se fazia, usar o nome de Deus para se projetar politicamente. Então ele usou o nome de Deus ali e foi, né? Subiu, pediu permissão e chamou muita gente. Olha, é para prestar culto. É para Deus? Estou dentro. Né? E foi muita gente com Absalão, estava reunido, e Absalão combinou com os seus amigos. É o seguinte, a hora que eu der ordem, vocês chamam e todo mundo grita, né? Ei, 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 Absalão é o nosso rei. Ei, ei, fazendo a campanha ali. Esse aí é por minha conta. Mas o Absalão é o nosso rei, e isso estava, tem que combinar. Então, ele fez ali todo o movimento, e aí começou o povo todo, ei, 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 Absalão é o nosso rei, e fortaleceu, e ele assumiu como rei. Quando ele assumiu como rei, veio a notícia para Davi, olha, o seu filho se apresentou, um número muito grande está do lado dele, muitos soldados, e eles estão vindo para cá para tomar o palácio, para tomar o reinado. E Davi, então, fugiu. Davi fugiu, ficou lá escondido um tempo, e é nesse momento, Absalão chega, assume o trono, assume o reinado, pega tudo que é de direito de Davi, ele toma do seu próprio pai, ele assume, faz uma barbaridade. Quando Davi fugiu, ele deixou 10 das suas concubinas, 10 das suas esposas. Absalão fez o seguinte, mandou preparar em praça pública, trouxe as 10 esposas de Davi e possuiu-as em praça pública para a humilhação mesmo de Davi, para acabar com o nome de Davi. Muito bem, é dentro desse contexto que vem o Salmo 3. Mas eu vou contar o fim da história para aqueles que não sabem. Passado um tempo, Davi reassume o reinado, Absalão foge. Quando Absalão está fugindo, os soldados vão atrás. É interessante que Davi diz o seguinte, olha, tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Olha, não faça mal para ele, não. Mandou que cuidasse dele, que tratasse bem. E Absalão fugiu. Quando Absalão estava fugindo de cavalo, ele passou por uma árvore, enroscou a sua cabeça, ficou de pendurado e ali ele morreu. Os soldados de Davi vieram e para matar o morto, não é? Para dizer, está morto mesmo, também mataram com espada e falaram para Davi que Absalão estava morto, e o texto diz que Davi chorava, Absalão, Absalão,
meu filho Absalão chorava, e Davi voltou e assumiu o seu reinado. Muito bem. Então vamos voltar lá para a nossa história de quando Davi, então, ele foge e ele está agora escondido. E o texto diz assim, então, Salmo 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Então ele está relatando aqui, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Absalão havia tomado o reinado, ele estava fugido, e ele diz como tem crescido. Gente que era de dentro da casa dele. Gente que era súdito, que era amigo. Em um outro salmo ele diz, aqueles que comiam comigo à minha mesa, me traíram. Sabe, eu penso que muitos de vocês já tiveram essa experiência. De gente que era amigo. Comia na mesa. Tinha participação da família. Agora trai. Levanta-se contra. Torna-se inimigo. E é isso que Davi está dizendo. Tem crescido muito o número dos meus inimigos. Mas aí no versículo 2 diz, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. É gente que vinha falar para ele, não tem jeito para você. Não tem jeito, cara. Os que aderiram a Absalão, é um número muito grande, são soldados preparados, cada vez mais gente se juntando a Absalão. Não tem jeito não, seu fim acabou tudo. Eu leio esse texto e eu fico pensando, quantas vezes nós temos também gente que tem, parece que, prazer em dar más notícias. É gente, por exemplo, que vai fazer uma visita para um amigo que está doente, e ele chega lá e fala, puxa vida, que situação grave, hein? Olha, eu tive um amigo que tinha essa doença, sabe o que aconteceu? Morreu. Não tem jeito, não vai para levar uma palavra de consolo, vai fazer uma visita e chega lá e não tem jeito. Você viu só o número de pessoas que está sendo despedida, que está sendo dispensado do trabalho? Está chegando perto de você, você é o próximo da lista. Número de pessoas que tem sendo dispensada, cara, se prepara porque logo, logo você dança também. Todo mundo que está trabalhando já está apreensivo, né? Aí ainda chega e fala, não tem jeito não. E você viu? Ainda foi contratado um cara aí, bam, ele é bom. E você se prepara, porque logo, logo é a sua vez. Aquele dinheiro, aquela conta, não tem jeito não, viu? Não tem jeito não, porque como que você vai pagar? Como que você ganha? O seu compromisso é muito alto, faça a conta para você ver. 9 fora, nada. Não tem jeito não. Sua família, e quando marido e mulher começam a brigar, essa é a melhor coisa que tem, para logo, separa logo, não tem jeito. Sua família não tem jeito não, acabou. Você já não ouviu o que ele disse, você não ouviu o que ela disse. São pessoas que têm prazer de dar más notícias. Não há Deus, não há em Deus salvação para ele. Se eles dissessem pelo menos, não tem jeito para você, bom, mas ele ainda fala, não há em Deus salvação. Isto, sabe por quê? Porque aqueles que traziam a notícia para Davi não conheciam o Deus de Davi. Porque nós sabemos que o Deus de Davi, que é o nosso Deus, sempre tem salvação para nós. Sempre tem bênçãos para nós. Sempre tem novos recursos. Louvado seja Deus, porque a nossa sorte não está nas nossas mãos. A nossa sorte não está na mão de pessoas. A nossa sorte não está nas mãos de governo. A nossa sorte está nas mãos de Deus. E se está nas mãos de Deus, sempre há possibilidade de salvação. Graças a Deus. Aí continua o versículo 3 e diz assim, porém, tu, Senhor, és o meu escudo,
é a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Quando vinha tanta gente dar más notícias para ele, e dizer que não tinha jeito para ele, ele diz, porém tu, Senhor, és o meu escudo e a minha glória. Ele não olhava para o que as pessoas diziam, mas eles olhavam para o Deus em quem ele confiava. Ele não fez assim, não tem ninguém me procurando, não tem ninguém me perseguindo. Não, ele reconhecia que realmente tinha muita gente contra ele e que o problema era sério. Mas ele decidiu, ao invés de olhar para o problema, olhar para Deus. O que faz com que muitas vezes o nosso problema se torne maior do que ele é, porque ao invés de olharmos para Deus, nós olhamos para os problemas. Que terrível. Você não sabe a enrascada que eu estou, a dificuldade, a gente fica olhando para os problemas. Mas Davi decidiu, sabendo do problema, olhar para Deus. Em outro texto ele diz assim, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então nós aprendemos também aqui, na hora das dificuldades, das lutas, para quem que nós olhamos? Para onde nós olhamos? Há muita gente que se desespera, não se aguenta, porque fica olhando somente para os problemas. Davi decidiu olhar para Deus. E nós devemos também, porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça, com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Agora, o versículo 5, queridos, o versículo 5 é tremendo. Eu ouvi este versículo 5 muitas vezes da minha mãe. Versículo 5 diz assim, deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Por que eu disse que eu ouvi muitas vezes da minha mãe? Eu, na minha infância e adolescência, eu tinha muito medo. Eu morava lá no interior, e era comum, não tinha televisão, e reuniam os amigos, e eles ficavam contando, os amigos dos meus avós, né? Meus avós ficavam ali contando história de assombração. Talvez nem sabe o que seja isso, né? Mas ficavam contando histórias de assombração. Para um menino de 5, 6 anos. E eu me lembro, eu estou contando para vocês e lembrando na minha mente a imagem nítida daqueles senhores vindo e contando cada história escabrosa de assombração. E aí a gente ia dormir e não tinha luz elétrica. Depois na casa dos meus pais, sim, tinha luz elétrica, mas apagava logo, era luz fraquinha, e estava ali, e eu tinha um medo de dormir sozinho. Meu pavor, que eu estava ficando adolescente, ia ter de servir o exército, e diziam que o soldado tinha que ficar sozinho no escuro, dando guarda, fazendo ali plantão, sozinho no escuro. Senhor, eu tinha muito medo, e eu não conseguia dormir. E mamãe sentava na beira da minha cama e lia comigo. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Deito-me e pego no sono, porque o Senhor. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Filho, agora vamos orar, você vai deitar e vai dormir. Agora, quando eu leio também esse texto, eu fico pensando o seguinte, de tudo que estava acontecendo, o filho de Davi, Absalão, crescendo na sua popularidade, crescendo em força, ameaçando. E Davi ainda diz nesse texto, deito-me e pego no sono. Eu diria, durma com um barulho desse. Mas sabe por que ele dormia? Porque ele entrava no quarto dele, ligava o ar-condicionado, a cama king size, o circo lá fora estava pegando fogo, mas ele estava ali no quarto dele, com ar-condicionado, na cama
king size. Não é nada disso. Ele estava fugido, não tinha nem quarto, que dirá cama. Mas ele dizia, deito-me e pego no sono. Ah, queridos, dormir é uma bênção de Deus. Sono é uma bênção de Deus. Hoje, graças a Deus, eu deito e durmo. Mas eu sofri muito com insônia. Quem tem insônia sabe isto. É difícil, você deita e vira para lá, vira para cá, e o marido ou a esposa está ali, ressonando gostoso. Dá uma vontade de acordar e falar, escuta, você não vê que eu não consigo dormir? Faça alguma coisa, conversa comigo. E a gente vira para lá, vira para cá, e está ali ressonando gostoso. E eu comecei a orar, Senhor, eu preciso dormir, Senhor. Eu preciso dormir, Senhor. Me dá sono, Senhor. E eu sentava na cama e dizia o seguinte, que o bom para dormir é contar carneirinhos. E eu achei que melhor do que contar carneirinhos era conversar com o pastor. Então eu ficava conversando com o Senhor. Só que tem o seguinte, quando você perde o sono à noite, é difícil até de orar. Porque você pensa em tudo e não pensa em nada. Então eu sentava na cama e eu começava a glorificar a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. E eu ia falar amém no outro dia. E Deus me curou. Graças a Deus. Eu deito e durmo. A Deise fala, ele encostou, está dormindo. E graças a Deus. E o texto aqui diz então, deito-me e pego no sono. Agora, além de ser bom deitar e pegar no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Se é bom dormir, é bom acordar também. O problema é esse, né? Nós temos que dormir e temos de acordar também. Então, Senhor, cuida de mim, me dê uma boa noite de repouso e no outro dia me acorda, porque se não acordar, vai acordar no céu. Então, deito-me e pego no sono. E olha o versículo 6. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Ele orava, entregava para o Senhor, dormia e dizia, não tenho medo de milhares. Bom, queridos, eu fico pensando, como que Davi podia deitar e dormir? Como que Davi podia ter tanta confiança, sabendo que o seu filho estava cada vez mais angariando soldados para eles e inimigos para Davi? Como que Davi podia ter tanta força assim? Eu quero essa força para mim. Eu também quero ter essa confiança quando as situações se complicam contra mim. Como que era a vida de Davi? Então nós precisamos saber o seguinte, queridos. Tudo começa quando Davi nasce. Desde cedo ele aprendeu do Senhor. Por isso, queridos, a importância de ensinar para os nossos filhos a respeito de Deus, do poder de Deus, porque se a situação hoje é complicada, eu fico sim pensando como que será dos nossos netos, bisnetos, então para que eles também aprendam desde cedo, como Davi aprendeu dos seus pais. Desde cedo ele aprendeu sobre o poder de Deus. Lembram-se quando ele foi ali apresentado, ele chegou e estava Golias. Vocês conhecem a história. Golias desafiando todo mundo. Não tem ninguém aí para lutar contra mim? E desafiou todo mundo. E chega o adolescente ainda, menino ainda, Davi, e fala, eu não vou admitir que fale contra o meu Deus. E ele se prepara, se apronta para lutar contra o gigante Golias. O gigante ainda tira uma dele e diz, escuta, eu sou porventura um cão para você vir comigo, vir contra mim com um pedaço de pau? E Davi fala para ele, olha, é o seguinte, tu vens contra mim com espada e com lança,
e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então Davi tinha essa coragem, porque desde cedo ele aprendeu a buscar em Deus, a confiar em Deus, a ser ousado em Deus, a ter experiências e perceber na vida dele o poder de Deus. São muitos os textos que nós vemos sobre como Davi se fortalecia espiritualmente. Quando nós lemos lá em 1 Samuel, aliás, em 1 Reis, capítulo 15, versículo 5, diz assim: Davi fez o que era reto perante o Senhor. Davi tinha esta ousadia, porque era reto perante o Senhor. E o texto diz assim: e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão no caso de Urias, o heteu. Nós pregamos recentemente o pecado grave de Urias. Urias cometeu adultério. Depois, para ficar com a mulher que ele havia possuído, ele mandou matar o esposo dela. Davi pecou e mandou então que colocasse Urias, que era o marido da mulher com quem ele havia adulterado, vai na frente da guerra, põe ele na frente da guerra. Então Davi cometeu um pecado terrível. Mas diz o seguinte: quando ele foi confrontado, Natã chegou diante dele e o confronta, ele disse: você pecou. E ele disse: eu pequei contra Deus. Ele reconheceu. Quando você lê o Salmo de número 32, ele dizendo: enquanto eu me calei, eu sofria demais. O Salmo 51, ele diz: eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. E ele ora: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Então, até mesmo quando ele pecou, ele chega diante de Deus e reconhece o seu pecado. O pecado é um problema. Maior do que o pecado é não reconhecê-lo e não confessá-lo. Porque quando nós o reconhecemos e confessamos, Deus nos perdoa de imediato. Quando Natã chega para Davi, Davi diz: eu pequei. Natã mesmo diz: está perdoado. Está perdoado, está limpo, está resolvido. Então Davi era um homem que estava diante de Deus, a tal ponto que ele é chamado homem segundo o coração de Deus. Em 1 Samuel 23, versículo 2, diz assim: consultou Davi ao Senhor. Por que Davi era tão forte na fé? Porque ele consultava a Deus em tudo que ele ia fazer. Ele não tomava uma posição, não dava um passo, não fazia nada. Ele sabia que ele estava ali no reinado porque Deus o havia colocado. Deus o havia colocado. Então ele tinha essa confiança, consultava a Deus. O problema, queridos, é que muitas vezes a gente vai fazendo as coisas. Vão aparecendo, a gente vai caminhando, vai fazendo, é desse jeito, vai. E depois, quando complica a situação, a gente fica em dúvida. Será que eu tenho o que eu tenho porque eu conquistei? Será que eu estou onde eu estou porque eu consegui chegar até aqui? Mas quando a gente consulta a Deus, toma a decisão que Deus nos orienta, é Deus quem me deu, ninguém vai tomar. É Deus quem me colocou, ninguém vai me tirar daqui. Então, quando a gente vê por que Davi conseguia dormir, porque ele consultava a Deus antes de tomar qualquer decisão. Se você vai lá para o Salmo 101, diz assim no versículo 2: atentarei sabiamente ao caminho da retidão. O que isso quer dizer? Ele tomava cuidado, eu vou tomar cuidado, eu vou prestar atenção, atentarei sabiamente ao caminho de retidão. Ele procurava uma vida reta diante de Deus. E por causa disso, ele sabia que podia confiar com o poder de Deus manifestando-se em seu favor. Aí diz: quanto virás ter comigo?
Portas adentro em minha casa terei coração sincero. Na NVI diz assim: em minha casa viverei de coração íntegro. Dentro da minha casa viverei de coração íntegro. Era um homem que vivia no reino, no palácio, dentro de casa, em todos os lugares ele buscava viver com retidão. Versículo 3 diz assim: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Tomava cuidado naquilo que olhava. Eu não sei se ainda cantam este cântico lá com as crianças, mas no meu tempo de criança tinha uma musiquinha que cantava assim: cuidado, boquinha com que fala. Depois vinha: cuidado, olhinho onde olha. O problema é que depois que crescemos, a gente para de tomar esse cuidado e olha para coisas que não edificam, que não abençoam, que não está na direção de Deus. E ele faz essa oração: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Versículo 4 diz: longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal, não quero envolver-me com o mal. Ele fugia de tudo aquilo que era mal. Muito bem, queridos. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, mas como que Davi tinha toda essa convicção, essa coragem, essa fortaleza? E eu fui procurando na Bíblia. São muitos os versículos. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou ficar só com mais um capítulo que mostra o caráter, a vida de Davi. Eu vou ficar somente com o Salmo 119. Só com o Salmo 119 e não tem problema, só esse salmo já nos dá uma boa noção, porque são só 176 versículos. Mas vamos então reduzir para alguns versículos. Versículo 7 diz assim: eu te louvarei de coração sincero. Sinceridade do coração. Davi era um músico. Porém, mais do que cantar, é louvar. Às vezes nós corremos o risco de cantarmos bonito aqui. A gente canta. Agora, mais do que cantar é quando canta com o coração. Um coração sincero diante de Deus. Quando levantamos as mãos, quando abrimos a nossa boca, quando nós adoramos com sinceridade de coração. Às vezes nós corremos o risco assim, a gente já sabe os cânticos de cor, né? E a gente canta sem perceber o que a gente está fazendo. E Davi, para ter essa firmeza espiritual, o texto diz que eu o louvarei de coração sincero. Se queremos ter essa firmeza espiritual, precisamos de sinceridade de coração. O versículo 8 diz assim: obedecerei os teus decretos. Ele se dispôs a obedecer. A gente gosta de ouvir uma mensagem, de ouvir uma palavra, mas o texto diz que ele, mais do que gostava de ouvir, ele então se dispôs a obedecer. Será que muitas vezes nós não nos abalamos diante de qualquer probleminha porque não estamos obedecendo a palavra de Deus? Versículo 10 diz assim: eu te busco de todo o coração. Eu te busco de todo o coração. Quando nós buscamos a Deus de todo o coração, nós nos fortalecemos espiritualmente. Nós nos preparamos para enfrentar as adversidades, porque eu estou buscando a Deus de coração e Deus vem ao meu encontro. Se você não buscar a Deus de coração, Deus vem de encontro com você. De encontro é quando ele vem, mas quando ele vem ao encontro, ele vem e nos recebe. Aí o versículo 11 diz assim: guardarei no coração a tua palavra para eu não pecar contra ti. Ouvimos a palavra, estudamos a palavra e guardamos a palavra no coração. Versículo 16: tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Versículo 24: os teus testemunhos
são o meu prazer, eles são os meus conselheiros. Para quem que você pede conselho? Na hora da dificuldade, na hora da luta, para quem que você pede conselho? Davi tinha toda essa segurança porque ele buscava conselho nos testemunhos, na palavra do Senhor. Versículo 30 diz assim: escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, grife aí estas duas palavras: escolhi, decidi. É algo que parte de nós. Ele tomou essa decisão. Eu escolhi, eu decidi. Quando nós tomamos essa decisão, eu escolho o caminho de Deus, eu decido seguir a tua palavra. Isto traz para o nosso coração segurança, nos dá coragem, nos fortalece em qualquer situação. Tornamos-nos gigantes espirituais. O circo está pegando fogo lá fora, mas nós estamos sustentados porque nós tomamos uma decisão. Nós tomamos essa decisão de seguir a Deus. Versículo 47 diz assim: tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. Eu amo a palavra de Deus. Versículo 55 diz assim: de noite lembro-me do teu nome, Senhor. Vou obedecer a tua lei. 56. Esta tem sido a minha prática, obedecer os teus preceitos. É uma prática, é comum. Eu tenho prazer. De noite eu me lembro do teu nome, Senhor. Estava sempre pensando em Deus. Versículo 60 diz assim: eu me apressarei e não hesitarei em obedecer aos teus mandamentos. 102 diz assim: não me afasto das tuas ordenanças. Não me afasto da tua palavra. Não me afasto das tuas ordens. Não me afasto da tua lei. Ele estava seguro na palavra. Versículo 133 diz assim: dirige os meus passos conforme a tua palavra. Não permitas que nenhum pecado me domine. Dirige os meus passos conforme a tua palavra. Não permitas que nenhum pecado me domine. Não me deixe ser dominado. Eu não vou ser dominado por nenhum tipo de pecado. Então, com isso, ele tinha uma vida limpa, bonita, coerente diante de Deus. E ele sabia que podia contar com Deus em todas as circunstâncias. Só mais um versículo, tá bom? O 148 diz assim: fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. É diferente insônia de vigília. É diferente, inclusive, porque quando a gente tem insônia, não tem sono. Mas da vigília, dá um sono. Quando a gente faz aqui as nossas noites de vigília, né? Dificilmente alguém dorme antes da meia-noite hoje, né? Muitos ainda conseguem, mas tá bom. Mas quando chega meia-noite, é uma abrição de boca. E ele diz: fico acordado nas vigílias da noite. O que ele faz numa vigília? O que nós fazemos na vigília? Não é que ele tinha insônia, ele aproveitava as noites para orar a Deus. A mesma coisa é diferente de regime de jejum. O regime a gente faz um sacrifício, está ali, tem um objetivo. O jejum é uma oferta nossa a Deus. A vigília é uma oferta nossa a Deus. É um tempo de dedicação a Deus, de busca de Deus, de alimento espiritualmente. Quando nós temos esse hábito na nossa vida, de acordar nas vigílias da noite e orar a Deus, nós vamos nos fortalecendo e aí nós vamos entender por que é que Davi, qual era o segredo de Davi para deitar e dormir mesmo diante de tanta dificuldade.
Qual era o segredo para que Davi tivesse essa convicção de que Deus o levantaria, que Deus o sustentaria, que Deus apareceria e daria uma de direita e quebraria os dentes dos seus inimigos? Da onde que vem essa confiança? Isso, queridos, não vem assim de 5 minutinhos de oração. Isto não vem de uma vida mais ou menos espiritual. Isto vem de uma vida de intimidade com Deus. Quero dizer para vocês o seguinte: talvez não passemos por essa dificuldade de Davi. Talvez não passemos por essa luta de ver um filho se levantando, procurando matar o pai. Talvez não passemos por essas lutas tão grandes de Davi. Porém, sabe qual é o maior problema? O maior problema para mim são os meus problemas. O maior problema para você são os seus problemas. De repente, se Davi chegasse e falasse: olha, estou passando uma luta grande porque meu filho decidiu levantar-se contra mim e ele está vindo aí e quer me matar. Você falaria: ah, é mesmo, que luta grande. Sabe que meu filho anda tão desobediente, meu filho não anda querendo ir na escola, e você começaria a contar a sua história, porque essa é a nossa tendência. Alguém vem compartilhar conosco uma luta, a gente fala: e a minha então? E a minha então? É porque você não sabe. Então, queridos, a verdade é o seguinte: às vezes se prega o seguinte: receba Jesus no seu coração, você não vai ter mais luta, não vai ter mais problema. Isso não é verdade, queridos. Todos que têm a Jesus correm sim essa grande possibilidade de passar por lutas terríveis. A grande diferença, queridos, é que Davi não estava sozinho. É que nós não precisamos estar sozinhos. E quando as lutas aparecem, nós corremos diante de Deus. Mas não é só no momento de luta. Davi não teria a mesma experiência se naquele momento ele buscasse a Deus. Mas acontece que bem antes, desde a sua adolescência, ele aprendeu a buscar a Deus, a recorrer a Deus, a louvar a Deus, a adorar a Deus, a dizer que tinha prazer nas coisas de Deus. Quando surgiu esta luta terrível, ele conhecia quem poderia ajudá-lo, ele se fortaleceu. Então eu quero terminar dizendo o seguinte: ou você está passando por uma luta grande, ou vai passar. Para isso é preciso que nós busquemos a Deus, fortaleçamos-nos em Deus. Decidamos seguir a Deus. Tenhamos prazer na lei de Deus. Fortaleçamos-nos espiritualmente. Lá em casa nós sempre conversamos o seguinte: a gente tem o tempo que dedica a Deus, de jejum, de estar ali na presença do Senhor, mas o dia que tem que enfrentar uma grande luta, nesse dia a gente se alimenta bastante, temos que estar fortalecidos. Então, nós nos fortalecemos espiritualmente antes da luta. Quando chega na hora da luta, nós vamos manter a nossa dedicação a Deus. Como está a sua vida diante do Senhor, sua intimidade, sua decisão, sua postura diante de Deus, sua leitura da palavra, seu jejum, sua vigília, seu louvor a Deus, sua obediência, desviando-se do mal, desviando-se do pecado, buscando intimidade com Deus. Fortaleça-se no Senhor. E quando os inimigos aparecerem e alguém dizer para você: nem Deus dá jeito nessa situação, você vai dizer: é porque você não conhece o meu Deus. Porque o nosso Deus, o Deus de Davi, o meu Deus, o seu Deus, é o Deus do impossível. Amém? Curva sua cabeça e feche os seus olhos. Queria que você buscasse mesmo a Deus nesse momento, pedindo para que Deus, e dizendo: Deus, eu renovo minha decisão de te seguir, de te obedecer, de fazer a tua vontade. O meu prazer está no Senhor. Eu me coloco diante do Senhor, te peço perdão pelos meus pecados. Eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor, porque eu sei que em Cristo Jesus eu sou mais do que vitorioso.
assim como Deus esteve com Davi, e assim como Davi esteve com Deus, você esteja com Deus, e Deus estará com você. Continue orando e renovando seu compromisso, sua disposição em levar Deus a sério. Oh Deus. Outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque.